Vou mostrar como desenvolvi esse simulador de gás ideal em 3D. Bem, aqui eu tenho algumas informações no meu simulador. Número de colisões das partículas com a parede. Ele é um valor fracionado porque é número de colisões por unidade de tempo por unidade de área, calculado estatisticamente e de acordo com a simulação. Aqui eu tenho a energia cinética total das partículas e também separadas em x, y e z, nos três eixos. E eu tenho a pressão calculada estatisticamente e calculada através das colisões das bolinhas com a parede. Também tenho a distribuição de velocidades, que deveria se assemelhar à distribuição de Maxwell-Boltzmann, né? Aqui, então, aqui algumas versões, número de partículas, massa definida unitária e a área da caixa, né? E então eu vou mostrar mais ou menos como eu fiz aqui o código. Bem, eu tenho aqui vou mostrar, eu fiz em C++ e eu utilizei o STL para abrir a janela e para o gráfico, para desenhar os gráficos, as bolinhas, caixa, isso eu utilizei OpenGL. Outra coisa que eu utilizei também externo é o FreeType, que é uma biblioteca que faz o upload dos glifos de fontes, para eu poder escrever isso aqui, né, como texturas em OpenGL. Então aqui, no meu simulador, eu tenho aqui uma função para realizar os cálculos da simulação, né, os valores, número de colisões, energia cinética e a pressão e a distribuição de velocidade, que é um gráfico, né? Esse gráfico aqui. Eu tenho aqui, não vou entrar muito em detalhe como eu criei o gráfico em si, né? No gráfico eu utilizei primitivo de linha no OpenGL, né, geração de buffers e tal. E então aqui eu tenho como eu calculo a velocidade. Ela vai, eu vou pegando cada uma das velocidades e jogando num vetor e depois eu ploto esse vetor usando as linhas do OpenGL. Aí aqui, criação, para criar uma esfera em OpenGL, eu utilizei coordenadas polares e defini uma qualidade para a esfera, ou seja, de quantos triângulos seria formada a minha esfera. Então aqui eu tenho, né, os dois ângulos, θ e φ, um variando 180 graus e o outro variando 360 graus. E o raio não varia, né, nesse caso. Aí eu calculo os vértices da esfera e os índices é fazer o cálculo dos triângulos que vai formar a esfera. No cubo, eu defini diretamente já aqui os 8 vértices do cubo e os índices, né, para formar as faces do cubo. Aqui esses índices do OpenGL, que eu utilizei tanto no cubo, na esfera e no gráfico, eles são os pontos nesse vetor de vértice aqui. Então aqui no caso seria quais pontos que são ligados aqui pelas linhas. Então é o vértice 0, vértice 1, equivalente às posições aqui no vetor de vértices. Vamos ver. Aqui eu fiz uma classe objeto que tem, no caso, os índices, os vértices do OpenGL, só para eu utilizei ela como base para a esfera e para o cubo. Também tinha criado antes, que eu estava fazendo os testes e tal.
Aqui eu criei uma lista de partículas, que inicialmente era realmente uma lista de partículas. Só que depois, para melhorar a performance, eu preferi utilizar apenas uma partícula, que seria uma esfera, e plotar ela em diversos lugares, para não precisar ter que manter na memória várias esferas, fazer todos aqueles cálculos, na hora de inicializar o programa, todos aqueles cálculos de vértice e tal, conforme a qualidade da minha esfera. Então aqui eu calculo quando colide com a caixa, né, baseado no raio, e também vou somando o número de colisões que é utilizado no simulador. E também o momento linear trocado com a caixa. Aqui eu tenho, quando eu verifico as colisões das partículas, né, é só ver a diferença do raio. E aplicar a colisão, ela inverte no eixo de colisão, ele inverte as velocidades. E também, quando uma bolinha entra dentro da outra, ela retira um pouquinho a mais que a diferença de distância entre os centros, para que a bolinha, a partir do momento que elas colidem, elas sejam separadas. Então por isso que eu coloquei um pouquinho a mais, porque senão elas ainda estariam grudadas, né? E aqui eu desenho. Calcular a projeção ortogonal, ou seja, a projeção da velocidade no eixo de colisão. Aqui alguns gets. Aqui na hora de inicializar eu sorteio posições aleatórias, então cada vez que eu inicializar eu vou estar com posições, velocidades diferentes. E aqui só alguns gets. Bem, a minha classe principal, que eu tenho aqui uma flag, para saber se o mouse está ativo, para controlar a câmera em si do OpenGL. A câmera é isso aqui, no caso, a projeção que o OpenGL tem, que no caso o meu objeto tem. Para poder controlar com o mouse, com o teclado, né, fazer a movimentação aqui. O simulador em si, né, com o número de partículas. Shader é um código em GLSL, que é uma linguagem proprietária do próprio OpenGL. Essa linguagem aqui, que está nesses arquivos, tem um shader na principal, aí tem o shader também no texto, e no gráfico. São arquivos que contêm código, né, em GLSL, e é compilado em tempo de execução. Se tiver algum erro e tal, não é código C++, né, próprio do SDL, do OpenGL. Aqui, teclado, eu criei uma classe estática para facilitar em qualquer lugar eu poder ter informações do teclado, se for pressionar determinada tecla ou não. Aqui, né, eu pego as variáveis do shader. Tá. Aqui o loop principal, né? Eu limpo a janela, jogo um fundo preto ali. Loop de eventos, que é SDL por events. Tá aqui para pegar os eventos do teclado, quando foi pressionado o mouse e se eu sair da janela, né? Se eu apertei no X da janela. Aí eu faço controle do teclado da câmera. Atualiza a visualização, que é retirar esses dados da câmera e mandar para o shader de vértice da classe principal, para na hora de desenhar, ele desenhar com as configurações da câmera. Atualizar o simulador, atualizar o DataTime, que eu utilizo para manter
a mesma velocidade das bolinhas em qualquer computador. Eu só coloquei um marcador de FPS, isso aqui é só desenhar texto. E renderizar, que é realmente trocar o buffer, né, da tela. Aqui atualizar o datatime, pegar o relógio e ver quanto tempo demora por frame. Desenhar FPS, eu utilizo o delta time. Atualizar a visualização é pegar a matriz da câmera, né? A matriz que a câmera calcula e jogar como visualização para o shader. Bem, aqui acho que é isso. Aí tem aqui também uma classe para o shader, para ele compilar o código do OpenGL. Basicamente é para isso. E aí ele grava qual que é o ID do programa para utilizar. Nesse caso eu tenho 3 shaders. Aqui a janela em SDL com inicio, né, com flags do OpenGL, altura, largura, aqui é uma viewport, limpar a janela e renderizar, né, que é fazer o swap dos buffers. Aqui o teclado também, ele recebe um evento e vai adicionando em um vetor os possíveis eventos. Coloquei 1024, eu acho que não chega nem a isso. Não tive problema até agora. Vai salvando nesse vetor. Assim fica fácil para mim pegar de qualquer parte do código, né? Aqui são todas funções estáticas, porque aí de qualquer parte do código eu posso pegar informações do teclado. Aqui são, né, funções ativar e desativar, que é para alocar e desalocar esse vetor. Aqui é a câmera em si. Eu tenho aqui os mesmos ângulos, né? Como a câmera é 360 graus, seria no caso a visualização de uma esfera, eu tenho aqui o θ e o φ, do mesmo modo que eu tenho na esfera. Aqui umas posições, né? Isso aqui eu só salvo para poder resetar a posição inicial, os ângulos iniciais, e os ângulos que vão sendo calculados com o teclado e o mouse. E também coloquei uma velocidade, né, para movimentação do teclado e do mouse. Aqui, né, eu pego os dados que eu utilizo para mudar a posição. Aqui eu pego um evento do mouse, do SDL, para fazer o cálculo dos ângulos. Aqui eu garanto que o φ varie 180 graus apenas, na verdade menos, né, 178. E o θ é 360 graus, então tanto faz. Eu só estou somando o delta. Calculo a matriz, eu utilizo, antes esqueci de mencionar, eu utilizo a biblioteca matemática do OpenGL, a GLM. Então eu já tenho uma função que vai calcular a minha matriz conforme a posição da minha câmera. E atualizar, que é calcular aqui com as coordenadas polares, né, com base nos ângulos, eu calcular a direção da minha câmera, para que lugar essa minha câmera está apontada, depois eu normalizo essa direção. Aí calculo os vetor ortogonal, né, para saber a direita da câmera e a parte de cima da câmera, que é utilizado para calcular. Aí aqui eu ativo o mouse, eu pego a posição anterior para mim poder saber o deslocamento do mouse quando ele está acionado. E resetar a câmera novamente. Aqui está as bibliotecas que eu utilizei, né? O STL, o GLM, que é a biblioteca matemática. Esse GLEL aqui é o OpenGL.
E esse aqui é da Standard. E o texto eu utilizo aqui o FreeType, fazer o carregamento dos glifos de cada caractere. Tem aqui o mapeamento de cada char correspondente na tabela ASCII com a textura, né? Tem os caracteres que tem aqui os IDs das texturas, que eu já fiz o upload. Aí eu carrego a fonte e preencher esse mapeamento com gerar as texturas e preencher os caracteres. Aí que eu inicializo, né? Crio os buffers e preencho os caracteres, as texturas, salvo os IDs. Aqui na hora de desenhar eu pego e vou atualizando esse único buffer que eu criei com as características de caracteres. Ou seja, eu tenho um loop aqui para cada caractere, eu utilizo o mesmo buffer. Então eu ativo e desenho todos eles. E o texto é isso. E aqui eu tenho os arquivos, né, shader da principal. É isso aqui, né, que eu falo qual que é a versão que eu estou utilizando do OpenGL. Essas variáveis aqui são variáveis que eu vou atualizando através do código C++. Então tem aqui, né, minhas matrizes. Isso aqui são matrizes 4x4. Então aqui eu tenho minha projeção, visualização e transformação, que seria a transformação para posição, visualização da câmera, e a projeção se mantém constante, que é para dar o visual 3D. E aqui eu também, essa posição é o que vem naquele vetor de vértices. Então eu consigo passar aqui também naquele vetor para o código em GLSL. E aqui eu só seto a cor. Então a cor vem desse arquivo aqui de vertex, vai para esse aqui, o arquivo de fragmentos, e é setada a cor. E aqui dos gráficos. Aqui seta a cor, mesma coisa. E aqui eu pego, né, projeção e transformação. Nesse caso não tem aquela matriz de visualização, porque quando eu movo a minha janela, eu não calculo a visualização, né? Então o gráfico continua aqui. Eu não calculo outra matriz. Vamos explicar. E do texto, que aqui eu seto a cor, que eu passo para esse arquivo aqui de fragmentos para... Ou melhor, aqui é o arquivo de vértice, que eu seto as coordenadas da textura. Aí eu seto a cor no arquivo de fragmentos. Esse aqui para calcular a textura, as coordenadas. E a projeção também, né? E nesse caso é ortogonal. Por isso que não tem visualização em 3D no texto. E isso aqui tá, né, simulador rodando, já faz um tempo que está rodando. Até diminuiu um pouco os FPS, o computador até esquentou. Estou rodando aqui numa máquina simples, ele está com apenas 1000 partículas. E é isso.